L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Opa, bora lá, galera. Bom dia. Gravando no super cedo hoje, pra você, diretamente pra você que tá ouvindo aí o Para Acabar com o Juízo, seu podcast de leitura semanal do Anti-Édipo, que eu tava praticando hoje yoga e pensando assim, quando que esse negócio vai acabar, né? Vamos ver. Só o tempo dirá. Ou ele acaba comigo ou eu acabo com esse negócio. Mas aqui, eu preciso me arrumar pro stack que eu tô gravando cedo. Tô com umas logísticas muito doidas aqui em casa, então vou tocar o play logo. Botar o despertador. Agora são 8h28. Vamos até 8h48. Deu bom demais. Matemática corretíssima. Eu não lembro onde a gente tá. Eu nem tenho um suporte tão legal. Não ficou legal. Eu tentei botar num suportezinho aqui, mas escorregou. Deixa eu fazer um contra-suporte. Pronto, agora ficou top da balada. Improvisação. Galera, a gente tá... Educadamente a gente parou na página 249, no tópico, na seção 3.5.4. Voz, grafismo e olho, o teatro da crueldade, no parágrafo, né? E vamos daqui mesmo, né? Vamos tocar essa bola. Ali eles tinham colocado que tem as exigências da inscrição, que eu coloquei aqui, né? A redução da reprodução social e esfera de circulação, né? E aí eles colocaram que a inscrição é anterior, seja lá o que isso significa. Bora que bora. Então esse parágrafo com esse título que eu acho dos mais irados, assim. Voz, grafismo e olho. Olha que tem uns títulos bem legais de parágrafo. O teatro da crueldade. Vamos lá de Antonin Artaud. As formações selvagens são orais, vocais, mas não por carecerem de um sistema gráfico. Uma dança sobre a terra, um desenho na parede, uma marca no corpo são um sistema gráfico, um geografismo, uma geografia. Beleza? Então é interessante, né, que essas formas de expressão, esses registros, né, a forma de inscrever de uma forma, né, pode ser oral, pode ser vocal, mas não é porque carece de sistema gráfico como a escrita, né, que é uma discussão em relação a quão desenvolvido, né, e quanto de história, teoricamente, né, muitas aspas, tem uma cultura a partir do seu registro gráfico e principalmente do seu registro escrito. De alguma forma eles estão falando que as danças sobre a terra, um desenho na parede, uma marca no corpo, são um sistema gráfico, né? Um geografismo, uma geografia. É bonito, né, cara? Pra quem é geógrafo, isso aqui é full plate. Essas formações são orais precisamente porque tem um sistema gráfico independente da voz, que não se orienta por ela, e nem a ela se subordina, mas lhe está conectado, coordenado numa organização de certo modo radiante, entre aspas, e pluridimensional. E é preciso dizer o contrário da escrita linear, ponto parênteses, e é preciso dizer o contrário da escrita linear. As civilizações só deixam de ser orais quando perdem a independência e as dimensões próprias do sistema gráfico. É orientando-se pela voz que o grafismo a suplanta e induz uma voz fictícia. Fecha parênteses. Essa voz da consciência é bem bizarra, né? Aqui eles estão adiantando um debate bem interessante, cara, sobre o que o Guattari vai ficar batendo muita tecla, né? Sobre semióticas, né? Sobre, como é que ele chama? Agenciamentos semióticos, alguma coisa assim. Que é a possibilidade de compreensão de outras formas de expressão, né? Que não uma coisa linear, né? Que é um acoplamento muito restrito entre a voz e a escrita, né? Tanto que a gente lê e a gente tem essa coisa tanto de ler em voz alta quanto ler ouvindo uma voz, esse atrelamento muito forte, quanto
na verdade, as matérias de expressão, elas são das mais divergentes possíveis, né? Isso é uma coisa muito ocidental, atrelar a matéria de expressão da escrita e da grafia com a voz, né? De uma maneira muito rígida. Que eles vão falar de semióticas mistas lá no Platôs, né? Tem essas viagens todas, né? Principalmente no Platôs volume 2, história. Leroy Gourhan, que também é um cara que aparece lá muito no meu Platôs, descreve admiravelmente esses dois polos heterogêneos da inscrição selvagem ou da representação territorial. O par, voz, audição e mão, grafia. Nota 44, André Leroy Gourhan. Eu falo Gourhan, pode não ser assim, né? Que viveu de 1911 a 1986. Le geste et la parole, tomo 1, o gesto e a palavra. Parole não é palavra não, né? O gesto é a fala, parole. Técnica e linguagem, no tomo 1, né? É um livro interessante, cara, eu nunca terminei de ler, mas eles voltam muito isso, principalmente falar da composição dos estratos, né? A composição dos estratos lá na estratoanálise lá do terceiro platô, Geologia da Moral, ele é muito... Deixa eu ver aqui. Ele é muito em cima do Simondon e do Leroy Gourhan. O que eu ia olhar? Eu peguei o celular pra olhar uma parada. Ah, parole. O que significa parole? Eu falei palavra, mas... acho que é discurso. Porra, não vou falar discurso, não sei. Aqui... não. É discurso. É discurso. Bom, aqui traduziu como discurso. Mas é engraçado, porque tem discurso também, né? Então fica a dúvida. Qual a diferença entre parole e discurso? Mas a gente dá uma olhada. Como funciona esta máquina, né? Da voz-audição e mão-grafia, que é isso? O par voz-audição, mão-grafia. Como funciona esta máquina? É certo que ela funciona. A voz é como uma voz de aliança, a qual, do lado da filiação extensa, se coordena uma grafia sem semelhança com essa voz. Sobre o corpo da jovem é colocada a cabeça da excisão. Fornecida pela linguagem do marido, é a cabeça que serve de condutor à voz da aliança, mas o grafismo deve ser traçado por um membro do clã da jovem. A articulação dos dois elementos se faz no próprio corpo, constituindo-se assim o signo, que não é semelhança ou imitação, nem efeito de significante, mas posição e produção do desejo. Aspas, para que a transformação da jovem seja plenamente efetiva, é preciso que se opere um contato direto entre seu ventre por um lado e por outro a cabeça, e os signos que nela estão inscritos. É preciso que a jovem se impregne fisicamente dos signos da procriação e os incorpore. A significação dos ideogramas nunca é ensinada às jovens durante a sua iniciação. O signo age pela sua inscrição no corpo. Aqui a inscrição de uma marca no corpo não tem apenas valor de mensagem, mas é um instrumento de ação que age sobre o próprio corpo. Os signos comandam as coisas que eles significam, e o artesão dos signos, longe de ser um simples imitador, executa uma obra que lembra a obra divina. Essa citação inteira é do Michel Cartry, La Calebesse, Décision, un pays, gourmetier, sei lá. Jornal, revista da Sociedade dos Africanistas. Um texto de antropologia, né, bem interessante, onde o signo não significa, né, o signo, de alguma forma, o signo nesse processo, nesse ritual, ele operacionaliza, né? Não é um signo que significa como a gente está acostumado, né? Quando a gente vê alguma coisa, a gente entende o que significa isso. Como que eu entendo isso? E aqui a gente está pensando em uma outra coisa, um signo que faz uma operação, faz um gesto de fertilidade, faz um gesto de aliança e pode acreditar, como dizem eles lá no primeiro capítulo, que isso faz funcionar alguma coisa, né? Então eles estão falando dessa representação territorial, né? Como que acontece o processo da representação territorial, mesmo que não seja uma representação representativa como a gente vai ter no modo de produção despótico, né? na máquina do déspota.
Eu acho que vale a gente reler essa parada aqui, porque é bem legal, interessante, e o exemplo melhora o que eles estão falando, né? Como funciona essa máquina desse par voz, audição e mão-grafia. É certo que ela funciona. A voz é como uma voz de aliança, a qual, do lado da filiação extensa, se coordena uma grafia sem semelhança com essa voz. Pelo que eu estou entendendo aqui, né, tem uma voz de aliança, é certo que ela funciona, a voz como uma voz de aliança, a qual, do lado da filiação extensa, se coordena uma grafia sem semelhança com essa voz. Como essa outra pessoa é uma aliança que se compõe através da voz, de um combinado, né, de uma combinação, e que em seguida há uma coordenação gráfica, né, com esse gesto da cabeça no ventre que eles estão falando ali. Pelo menos o que eu entendi foi isso. Sobre o corpo da jovem é colocada a cabaça na cabeça, a cabaça da excisão. E o que é excisão eu não sei. Excisão, mas como essa palavra tá voltando, deixa eu... Não só tá voltando, como eu tô lendo ela de novo, na verdade, né? O dia tá foda que eu tô sem computador, eu tenho que ficar consultando no celular ainda. Excisão. Operação por meio do qual são extraídas as partes de um órgão ou pequenas tumefações. Beleza. Eis uma exceção. Exceção. Tô ruim de palavra hoje, né? Falando em palavra, tô ruim. Excisão. Então, sobre o corpo da jovem é colocada a cabaça da excisão, dessa retirada de órgãos de alguma forma. Fornecida pela linhagem do marido, ou seja, de quem se aliou, é a cabaça que serve de condutor à voz de aliança. Mas o grafismo deve ser traçado por um membro do clã da jovem, alguém do seu próprio clã, não necessariamente da sua família, né? A articulação dos dois elementos, ou seja, a cabaça do lado do marido e o membro do clã da jovem, se faz no próprio corpo, constituindo-se assim o signo. Nesse encontro, né? A articulação dos dois elementos que se faz constitui um signo. Interessante, né? Que não é semelhança ou imitação, nem efeito de significante, mas posição e produção de desejo. Então, no sentido de que é um casamento se efetuando, é uma aliança se efetuando, é uma nova relação política que se estabelece também entre essas pessoas participantes dessa comunidade. Aí aspas, né, pro Michel Cartry, a gente relê isso aqui com mais calma agora. Mais calma não, né, que estamos calmos hoje, mas com outra tensão. Uma tensão já investida de certo trelelê, né, de certa groselhada aí que a gente voltou. Aspas. Para que a transformação da jovem seja plenamente efetiva, é preciso que se opere um contato direto entre seu ventre, por um lado, e por outro a cabaça, né? Até porque eu li errado da outra vez, né? E os signos que nela estão inscritos. É preciso que a jovem se impregne fisicamente dos signos da procriação e os incorpore. A significação dos ideogramas nunca é ensinada às jovens durante a sua iniciação. Um signo age pela sua inscrição no corpo. Aqui a inscrição de uma... não é pela dimensão do entendimento, né? Pela dimensão da inscrição. Aqui a inscrição de uma marca no corpo não tem apenas valor de mensagem. Não quer comunicar nada, né? Mas é um instrumento de ação que age sobre o próprio corpo. Um instrumento de operação, né? Uma máquina desejante. Os signos comandam as coisas que eles significam. E o artesão dos signos, longe de ser um simples imitador, executa uma obra que lembra a obra divina, no sentido de criação, né? Se imagina. Mas como explicar o papel desempenhado pela vista, que Leroy Gorin indica, tanto na contemplação do rosto que fala, como na leitura do grafismo manual? Então, para além da voz, da audição e da mão da grafia, tem ainda uma questão do olhar e da visão. Ou mais precisamente, em virtude de que será o olho capaz de apreender uma terrível equivalência entre a voz de aliança, que infringe e obriga, e o corpo afligido pelo signo que uma mão grava nele. Ou seja, tem um triângulo aí que eles vão falar bastante desse triângulo depois, né? Então, tem por um lado, em virtude de que será o olho capaz de aprender uma terrível equivalência, porque é terrível essa... A produção de valor é muito terrível, né? É muito cruel a produção de valor. Tem muito sangue, né? Como diz o Nietzsche, e é o que a gente vai falar no próximo parágrafo. Então,
uma certa terribilidade de equivalência de crueldade, né, de equivalência de equivaler, de fazer igualar valores, né, é uma terrível equivalência entre voz de aliança, que inflige e obriga, e o corpo infligido pelo signo que uma mão grava nele. Porque, querendo ou não, essa aliança e essa cabaça, né, essa voz que faz a aliança e a cabaça, são coisas muito diferentes, né. Então, para forçação, essa forçada de barra para significar algo, não no sentido de entendimento, mas no sentido de isso que eles colocaram aqui, né, constituição de desejo, de que eles colocaram posição e produção de desejo, né? Isso exige um baita esforço e uma certa crueldade mesmo, né? Tem que juntar as duas coisas, que não são heterogêneas, né? Não será preciso acrescentar um terceiro lado aos outros dois, um terceiro elemento do signo, o olho-dor, além da voz-edição e da mão-grafia. E aí essa é uma hipótese bem nietzschiana e Foucaultiana também, né? Na questão do... E artodiana, por que não, né? Do Antônio Artaud. Mas o Foucault vai trabalhar essa questão do espetáculo, né? E do olhar na punição no Vigiar e Punir, né? Nos rituais de aflição, o paciente não fala, mas recebe a palavra. Ele não age, é passivo sob a ação gráfica, recebe a marca do signo. E o que é a sua dor, senão um prazer para o olho que olha, o olho coletivo ou divino, que não está animado de ideia alguma de vingança, mas apenas apto a apreender a relação sutil entre o signo gravado no corpo e a voz que sai de um rosto, entre a marca e a máscara. Caramba, que forte, né? Bem nietzschiano. Tem um certo espetáculo nessa ligação da voz e do gesto, né? E da marca. A voz que... a parole, né? Que implica algo, que determina algo, e a mão que faz essa marcação acontecer, né? Essa coisa meio mágica, assim. E é tão espetacular, é tão espetacular essa crueldade, né? De juntar as coisas, de inscrever as coisas, que o olho e a dor, né? O olho e a dor que essa inscrição produz, eles formam um terceiro elemento desse triângulo voz-audição, mão-grafia, olho-dor. Eu acho que eu nunca tinha entendido essa parte com tanta calma, assim, né? Assim, não que eu tenha entendido muita coisa, né? Mas tamo aí. Entre esses dois elementos do código, a dor é como que a mais-valia que o olho extrai, aprendendo o efeito da palavra ativa sobre o corpo, mas também a reação do corpo enquanto é agido. Bem interessante, né? Então, entre esses dois elementos do código, a marca e a máscara, a dor é como que a mais-valia que o olho extrai, apreendendo o efeito da palavra ativa sobre o corpo, né, que a palavra produz no corpo, escreve no corpo, mas também a reação do corpo enquanto é agido. É isso, cara, as contorções, a resistência, os sangramentos. É precisamente a isto que se deve chamar sistema da dívida ou representação territorial. Voz que fala ou salmodia, signo marcado em plena carne, olho que tira prazer da dor. São os três lados de um triângulo selvagem que formam um território de ressonância e de retenção. Teatro da crueldade, que implica a tríplice independência da voz articulada, da mão gráfica e do olho apreciador. Isso aqui, meu povo, é pra destacar de pé, né? Eu tô sem um lápis aqui. Eu precisava destacar isso aqui. Bom, muito legal. Então, o que eles chamam de sistema de dívida ou de representação territorial, né? A voz que fala o salmodia, eu preciso ver o que é salmodia, signo marcado em plena carne, olho que tira prazer da dor. Os três são os três lados de um triângulo selvagem que formam um território de ressonância e de retenção. Faz ressoar esses três elementos, né, que são heterogêneos, e faz uma certa retenção, uma certa consistência de inscrição e de representação. O verdadeiro teatro da crueldade, que implica a tríplice independência da voz articulada, da mão gráfica e do olho apreciador. Deixa eu só ver o que é salmodia aqui. Se você já sabe o que é salmodia, pô, parabéns, cara. Salmodiar. Cantar ou recitar salmos sem alterar a inflexão da voz, com pausas marcadas. Caraca.
Em sentido figurado, cantar, recitar de modo monótono. Caralho. É a palavra de ordem que eles vão falar depois, né? Essa palavra meio monótona. Assim. Então, a voz que fala o salmodia, né? Faz esse recitada, essa cantoria monótona. É assim, vou fechar aqui pra gente fechar hoje esse parágrafo fascinante. É assim que a representação territorial se organiza na superfície, ainda muito próxima de uma máquina desejante, olho, mão e voz. Bem legal, né? Triângulo mágico. Nesse sistema tudo é ativo, agido ou reagido. A ação da voz de aliança, a paixão do corpo de filiação, a reação do olho apreciando a declinação dos dois. Escolher a pedra que fará do jovem Guayaqui um homem com suficiente sofrimento e dor, cortando-lhe ao longo das costas. Entre aspas, ela deve ter um lado bem afiado, fecha aspas, diz Clastres num texto admirável. Abre aspas de novo, mas não como a lasca de um bambu que corta muito facilmente. Escolher a pedra adequada exige, pois, um golpe de vista. Todo o aparelho desta nova cerimônia se reduz a isto: um calhau, a pele lavrada, terra escarificada, uma só e mesma marca. Fecha aspas e parênteses. Não precisava de parênteses não, você fechou um parênteses a mais aqui sem querer, galera. Mas fecha aspas do Clastres. Pierre Clastres, Crônica dos Indígenas Guayaqui, que está editado pela 34. Ah, tá aqui. E inclusive da Janice Caiafa, a tradução, e da Tânia Stolz. Janice Caiafa, ela também traduz algum platô. Eu acho que ela traduziu o platô do Aparelho de Captura, se eu não me engano, e talvez algum outro. Ela foi orientadora de um grande amigo meu, o Leandro. Forte abraço, Leandro, você que não vai escutar isso. É isso, galera. Um forte abraço, um beijo. Eu vou grifar essa parte que eu falei, eu vou voltar desse finalzinho do parágrafo. E na semana que vem a gente tem o parágrafo Nietzsche, que está quase fechando a máquina territorial primitiva. Tá bom? Um beijo, uma boa semana para você, se cuida, um beijo no seu coração. Apesar desse episódio ser gravado 8h30, ele vai pro ar, sabe-se lá quando que eu tenho que abrir o computador para fazer isso. Forte abraço.